Fechar. Olá, galera, tudo bem com vocês? Fala, galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aí. Eu sou Alexandre Siqueira, faixa preta de jiu-jitsu e preparador físico. E eu treino jiu-jiteiros a terem mais força e gás no jiu-jitsu. E hoje o tema que eu vou falar agora é por que você tem medo de voltar para o treino do jiu-jitsu. Beleza? Então, galera, eu conversei com um seguidor que ele me perguntou isso, né? Vou contar uma história dele aqui. Ele me perguntou, eu quero voltar e pedir uma dica, né? O que eu faço para voltar a treinar jiu-jitsu? O que fazer? Eu não consigo, já tentei várias vezes, não dá, e blá, 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 tal. E eu tenho alguns alunos que foi a mesma história, né? Praticamente é a mesma história. Tenta voltar, por vários motivos não dá, não consegue e pedem ajuda. E aí eu te pergunto, por que o medo? Por que o medo de voltar? O que é esse medo? Você sabe? O que é esse medo que você tem de voltar? Outra pergunta, é um medo real ou é um medo da sua cabeça? Quem quiser arriscar em falar aí, pode falar. Não tem certo, não tem errado, isso aí é com você. Qual que é o medo? O que você acha que é o medo? Ou se você nunca passou, quem passa, o que você diz para a pessoa? Para quem passou, o que você acha quando chega alguém e fala para você, né? O que seria? Porque tem situações que é a sua mente que conta uma história para você. Na verdade, não é um medo real. Deixa eu fechar tudo aqui que está travando, galera. Vocês estão me ouvindo bem aqui no YouTube? Estão me ouvindo bem e vendo porque tá travando aqui? Fechei. Fechar tudo que tem aqui. Boa, fechei. Fala, Francisco, Fortaleza, Ceará. Seja bem-vindo aí. Então, jiu-jiteiros, o que eu estava perguntando, você é medo ou é a sua mente que conta uma história para você, né? E você acredita, você acaba acreditando, porque nem aconteceu e você nem sabe se vai acontecer isso aí que você pensa, esse medo que dá. É Francisco, né? Aqui tá Filopeloso. Então, retomando aqui, galera, você fica lá, você não sabe nem se vai acontecer esse medo que você tem, né? Então você já fica sofrendo antes de acontecer, que às vezes na verdade nem acontece, como aconteceu comigo muito, né? Na verdade não é um medo real, é uma coisa que você faz da sua cabeça. Vou dar um exemplo aqui bem bobo aqui, né? Que me deram quando eu tinha esse medo, que me perguntavam, né? O professor me perguntava. É igual você tá lá, a diferença de um medo real e um medo da sua cabeça. Se tem um leão lá na sua frente, você está na selva, você se depara com um leão lá, pô, é um medo real, ele está ali, ele vai vir te matar, ele vai vir te comer ali. Né? Isso sim é o medo real. Agora, o medo que eu vou entrar na selva e possa ser que eu encontre ou não, por que eu vou ficar sofrendo? Lógico, tem toda a precaução, tal, mas por que eu vou sofrer antes de acontecer? Se na verdade nem tem, e muitas vezes a vida da gente é assim, né? Eu estou falando aqui referente ao treino, né? Então, o que eu disse para eles, o que foi para mim que eu descobri, que foi muito difícil, demorou um tempo, esse medo real, na verdade, tem algo escondido atrás do medo, né? Não é realmente só medo que você sente. Tem alguma coisa escondida atrás desse medo aí. Que eu não sei, você não sabe, né? Nem você deve saber, porque a maioria das vezes é inconsciente. A gente tem, mas não sabe o que é. Por que eu digo isso? Porque eu já tive esse medo, né? Que eu contava histórias para mim, a minha mente contava histórias para mim mesmo que supostamente iriam acontecer, mas que na verdade não era um medo real. Eu não podia me basear naquilo
que a minha mente estava apontando para mim, entende? Não poderia falar, pô, eu acho que vai acontecer, pode acontecer, mas não era um medo real. Não era um medo real. Fala, sócio. Não era um medo real, né? Aquilo lá de acontecer, por exemplo, de me machucar, de me lesionar, etc. Tem. Corre o risco, tem a possibilidade? Tem, mas não é aquele medo real. Você vai fazer toda aquela prevenção, né? Então não é um medo. Mas se pergunte antes de você parar de treinar. Você se machucava antes frequentemente? Para você ter esse medo, porque é o que eu digo, a mente conta. Conta histórias, põe ali obstáculos, lesão. Aí daquele negocinho que é uma lesão, vira um negócio grande. 51 anos, faixa azul, tenho medo de me machucar. Haja visto já ter me machucado em treinos. Exatamente, é o Francisco, né? Então, Francisco, eu também, muitas vezes, o meu real medo não, o meu medo, grande medo era, quando eu parei por um ano, era voltar e se machucar. O que vinha na minha mente? As lesões que eu já tive. Então vinha, foi bem difícil superar isso aí, mas eu já vou contar como. Você não pode se prender ao que você se machucou. Leva como experiência, faz uma prevenção lá, alonga a mobilidade, treino, fortalece e esquece, né? Tudo que a gente dá atenção cresce. Se você ficar pensando, você acaba atraindo. Eu fiz muito disso, por isso que eu tô falando. E a gente passa dos 40 e a recuperação demora muito mais, né? Quando se machuca com 20 e poucos anos, eu me machucava hoje, depois da manhã eu já estava no tatame. Passou dos 40, 35, 40, não é bem assim, demora já uma semana, duas, depende da lesão, depende do seu metabolismo, é isso mesmo. Mas você não pode focar na lesão, você tem que esquecer a lesão, né? É o que eu tô falando, você vai fazer uma prevenção lá e bora treinar, tocar a vida, né? Como eu falei, se pergunte se você se machucava antes de lesionar, antes de parar, na verdade, tenho certeza que você não ficava pensando todo dia que você ia treinar em lesão, você não tinha medo. Ah, eu vou me lesionar. O que o Mark pôs aqui? Bom dia, mestre. O problema são as lesões com jiu-jitsu, convivo com lesões no joelho e ombro. Pois é, Mark, eu falei isso, acho que foi na live passada, sobre essas lesões que a gente não trata. Você não trata, eu inclusive, e elas ficam crônicas, porque aí vai fazer lesão em cima de lesão, machucado em cima de machucado. A gente não para de treinar, não para tratar e ela fica crônica, a gente acaba aceitando, convivendo com a dor, adaptando um treino para treinar, né? Eu fiz muito disso. Mas o ideal seria tratar ela, né? Parar e tratar as lesões. Emerson Leno, 52 anos, faixa azul. Ah, não. Ah, tá. Foi do Emerson que eu falei. O Francisco aí, devemos ter umas turmas de alunos para cima de 40 anos. Então, eu tenho essa turma de alunos, eu tenho um treinamento. Eu tenho isso aí, eu vou contar, detalhar isso aí na quinta-feira. Quinta-feira a live não vai ser 12h, vai ser às 8 da noite, vai ser às 20h20. Não sei se você já fez sua inscrição, se você não fez, tá o link na minha bio aí, faz lá, que vai ser às 20h20. O foco é os alunos acima de 40 anos. Beleza? O que o Mark falou aqui, já falou. Então é isso, galera, é isso aí. Você sabe, né, então, que são o que são medos reais e o que não. Essa de lesão é uma coisa que a gente, pô, incomoda sim. A gente, ainda mais quando a gente passa dos 40, que demora mais para recuperar, como eu disse. Então você não pode ficar em função disso, né? Como eu falei, tudo aquilo que a gente dá atenção cresce. Se você ficar dando muita atenção para isso, vai crescer. Acontece. Tem o risco de lesionar? Tem, ok. Mas é aquilo, você faz a prevenção, você se cuida, né? Você cuida e ponto. Bora, toca a vida, toca o treino, entendeu? E para cima, vai para cima, porque pode acontecer, mas não vai ser toda hora, todo dia você ficar pensando nisso, pô, que vai acontecer, e às vezes aí acaba acontecendo. Você
se concentra nas coisas boas, né? Como eu disse, tudo que você dá atenção cresce, então se concentra no treino, pô, ele vai entrar no tatame e pensa, pô, vou dar um treinão, vou sair daqui cansado, vou sair daqui realizado, né? E bora tocar, bora tocar. E na verdade, esses medos, né? A gente está falando de medos, de lesões, de outras coisas, e eu tinha muito medo também. Foi bem difícil a minha volta. Eu tive que vencer esse medo, né? Medo de. Mas eu consegui identificar esse medo. Qual era de fato o medo? Né? Que na verdade não era bem o medo, era o ego, que é pior do que o medo. Né? Eu tinha medo, na verdade, não é medo, é o ego, é vergonha, do que, por exemplo, que vinha na minha cabeça, bater para menos graduado, ser amassado, passar vergonha, né? Não aguentar terminar o rola, porque eu voltei sem, né? Primeiro dia foi sem fazer nada, sem preparo nenhum. Então, isso não é o medo. É um medo que a gente tem, que a gente fala que é lesão ou outras coisas, não que não há de fato o medo de lesão, mas tem aquela coisa do ego, né, que é inconsciente, que a gente nem percebe. Né? Me conta aí se você se identifica, se você já sentiu isso ou sente um medo que você não sabe nem o que é. Também estou com lesões, tirar um rala com o mais novo é sempre preocupante. Exatamente, a gente sabe que tem um risco, sabe que ali tem mais energia, mas a gente tem a experiência de tatame, né? Idade, você pode ir lá alongar, mobilizar, fazer mobilidade, trabalhar mobilidade, alongamento, flexibilidade, trabalhar um fortalecimento muscular e dosar o gás, né? Fazer força na hora certa, explodir na hora certa. Tudo isso, Francisco, eu vou falar quinta-feira, às 8h12 da noite, às 20h12. Assiste lá que você vai gostar, beleza? Então é isso. Me conta aí se você se identifica com isso daí, de você ter um medo e não sabe o que é. Igual aqui, ó, que o Francisco está falando aí, tirar um ralo, fazer um rolinha com o colega que é mais novo. Você tem aquele receio, aquele medo, né? Ninguém quer perder, né? Pô, não vou bater para esse cara, ninguém quer perder. E isso aí se transforma num ego, numa tal vergonha, num medo que aí você fala, pô, não vou porque é capaz que eu me machuque. Não que não tenha o risco, né, de o mais novo se machucar. Tem, mas não é esse o ponto, né? Não é esse o grande medo que a gente sente, que a gente dá desculpa, né? Beleza? Enfim, jiu-jiteiros. E quando você entra nessa paranoia, que eu estava falando aqui do meu ego, de vergonha, né? As coisas aumentam, o medo aumenta, aí começa a dar tudo errado, né? Nem vou falar parece que dá tudo errado, não, começa a dar tudo errado porque você começa a atrair essas coisas que não são boas, né? Eu digo isso porque eu passei esse sentimento ruim. É muito ruim. É um sentimento que é ruim, é horrível, por isso que eu falo, tem que desfocar desse negativo e focar no positivo. É tudo a nossa mente que faz, certo? É tudo histórias da nossa mente, que ela vem contando. Parabéns, mestre, seu conhecimento vai além do jiu-jitsu, também gosto de psicanálise. É isso aí. É isso aí, Mark. É o manda-chuva, é o que manda tá aqui, né? Tudo, tudo. Se não for isso aqui, não tem jiu-jitsu, não tem nada, não tem vida, não tem nada. Certo? Então, falando nisso, o que fazer? O segredo, eu vou falar aqui, depois eu vou explicar. O segredo é dominar a mente, né? Silenciar ela, acalmar. Isso é muito simples da gente falar. Mas como? Como? A minha era muito acelerada, perturbada, então para mim acho que foi mais difícil que eu chegar na faixa preta. Foi isso, né? Mas acredite, isso é muito mais fácil do que você pensa, do que qualquer treino que você fez. Quando você descobre como, é uma coisa simples, mas é muito difícil, não é fácil. Não é fácil. Primeira coisa, uma coisa que eu fazia muito, que me ajudou muito, e eu tenho certeza que vai ajudar vocês, é a respiração. Né? Comprei curso de respiração, fui fazer várias coisas. Tudo se inicia na respiração. Quando eu comecei a fazer a respiração antes do treino, mesmo eu estava treinado fisicamente, que depois eu fui, me preparei, mesmo assim,
esses pensamentos ruins vinham, eles vêm na mente, sabe? E aí eu respirava, percebi que dia após dia eu fui fazendo, não é fácil, não é no primeiro dia, não é no segundo, mas eu percebi que eu fui ficando mais calmo. Eu comecei a tomar coragem, já não vinha essas coisas de, eu vou entrar, eu vou me machucar. Eu vou treinar ali, vou fazer um sparring com um menino mais novo ali, capaz que eu me machuque, porque ele é mais novo e mais forte. Não, né? Tinha o risco disso, sim, mas eu não pensava nisso. Eu respirava, falava, eu tô calmo, eu sei o que eu vou fazer. O máximo aqui que pode acontecer é eu bater, ponto. E isso daí ajuda a acalmar até o ego também. Então comecei a enfrentar o medo e perder o medo, né? O medo é grande, depois ele começa a diminuir quando a gente enfrenta e fica pequeno e você enfrenta e dia após dia você vai evoluindo, né? E é só sucesso. Né? Eu comecei a tomar essa coragem, a enfrentar, que na verdade não é o medo, é a vergonha, é o ego, como eu disse. Então é isso, galera. Vocês... Subiu eu não vi. Então é isso, né? Vocês aí que estão parados, jiu-jiteiros aí, querem voltar, mas sente que tem algum obstáculo, algo que não deixa, esse medo aí que eu tô falando, sabe? Fica pensando em várias coisas para voltar, porque a gente dá, digo a gente, eu, vocês também, eu passei por isso, você dá desculpa, não vou por causa disso, eu não vou porque hoje tá chovendo, não vou porque tá sol, não vou porque depois eu tenho que ir em tal lugar, eu não vou porque eu não tenho tempo, enfim, é coisas que a gente conta pra gente mesmo, como eu falei, né? Alex Simões, como lidar com a tensão pré-competição. Nossa, isso daí. É o mesmo caminho, Alex, é o mesmo caminho. As primeiras eu não dormi, eu fui competir sem dormir, varado, eu não conseguia dormir, eu ficava rolando na cama. Respiração, cara, é o que eu tô dizendo aqui. Parte desse princípio, respiração, e põe na sua cabeça. Você treinou? Você treinou, você fez tudo que tinha que ser feito. Ponto. Agora é só esperar chegar lá. Procura respirar e se acalmar. E pensa que o seu adversário é igual a você. Ele tem duas pernas, dois braços, uma cabeça, é isso. Eu tinha medo, às vezes, de me lesionar em competição, o que é. Mas pensa nisso, ele é igual a você e tá com o mesmo medo que você tá. Tá com essa mesma tensão que você tá. Beleza? É isso. A respiração. A primeira coisa que você tem que fazer. A respiração consciente. Respira lá, se acalma, sua mente não é fácil, é muito difícil. Eu tenho alguns anos que eu faço, mas hoje, às vezes, tem um dia que eu estou um pouquinho mais estressado, é difícil ali entrar, demora um pouquinho mais, mas é possível, certo? Então, partindo desse princípio, respirou, conseguiu respirar, acalmar, aí você vai traçar um plano para voltar, né? Para voltar a treinar arte suave que você tanto gosta, faz tanto bem, né? Ô, Alex, é nóis, tamo junto aí. Você tanto gosta, né? Seja lá o que for, você tem que voltar a treinar, você respira. E aí, segunda dica aqui, o que você vai fazer? Vai fazer um exercício, né? Comece a fazer um exercício, que seja lá o que for, alongamento, academia, vai correr na rua, né? Isso tudo somente para mexer seu corpo, sabe? Eu faço isso com alguns alunos quando eles param e voltam, né? Eu falo, vai fazer alguma coisa, vai se mexer, sabe? Que passam exatamente isso que eu falei, essa volta, essa mente atribulada aí. Então eu sugiro para eles fazer isso. Começa com a respiração, depois você vai fazer alguma coisa, qualquer tipo de exercício. Para quê? Para mexer com o seu corpo, para mexer com a sua energia, vai mexer a química do seu corpo. Né? Agora, nessas horas, não é importante o que fazer, qual exercício eu vou fazer. Não, o importante é fazer qualquer coisa, somente para voltar, para mudar isso. Que mudando a química do seu corpo, a sua energia, os seus pensamentos já mudam, certo? Aí já muda o corpo todo, as células já tudo mudam. E aí, nesse momento que você retoma, começa a voltar a treinar jiu-jitsu. Aí depois é outra história, qual exercício você vai fazer, específico para o jiu-jitsu, você vai se preparar. O importante é você sair dessa estagnação, né? Você voltar a treinar, você voltar para o tatame, que só isso já, quem treina já sabe o bem que faz isso aí. O quão bom é para o corpo, né? E para a mente, principalmente. Seus pensamentos, seus sentimentos mudam,
Aí você vai dar um rumo, né? Traça o objetivo, faz uma preparação, faz o exercício, fortalece seu corpo e você já vai ficar diferente, com certeza, certo? É isso, galera. Como enfrentar esse medo? Entenderam, jiu-jiteiros? A dica é essa. A dica é essa que eu te dou, o que eu passei, que meus alunos alguns passam, o que eu aplico neles. É isso aí. Beleza? Então vamos lá. Vamos resumir para vocês não esquecer quando lembrar em desistir, lembrar que está com medo. Eu vou resumir aqui, grava na cabeça. E a primeira coisa que vem na cabeça, você já vai lá e faz, onde você estiver. O primeiro dá para fazer em qualquer lugar, respiração. E eu digo isso para vocês não somente para o jiu-jitsu, para situações da vida, que eu faço muita ponte, né? Eu levo muito as situações da vida, o jiu-jitsu para situações da vida. Primeira coisa, qualquer estresse que você passar, no trânsito, discussão com alguém, com o chefe, no trabalho, com a esposa, enfim, primeira coisa que te acalma, respiração. Primeira coisa, respiração para acalmar a mente, te acalmar. Primeira coisa. Depois você vai pensar, o medo que você está sentindo é um medo mesmo real ou é uma suposição da minha cabeça? Né? Um medo ilusório, não que não vá acontecer como eu disse. Mas é real, real é o que está na minha frente, que eu tenho que resolver agora. Agora, um medo que minha cabeça está supondo é se vai acontecer. A gente não tem como viver no futuro, você tem como se prevenir, né? Mas não viver. E terceiro, faça algum exercício. Vai mexer o seu corpo, vai mexer a sua energia, mexer sua química do corpo, suas células e seu pensamento já vai mudar, certo? Aí você já vai estar diferente para voltar a treinar, né? Lógico, você faz um alongamento, um aquecimento para prevenir lesões, voltou a treinar, não que seu corpo já mudou, você fez isso, a mente já mudou, os seus movimentos, as suas atitudes, o seu rola vai ser outro. Certo, jiu-jiteiros? E para finalizar, vocês não vão gostar de ouvir muito isso, mas isso eu afirmo com toda certeza, quem vai voltar, né? Primeira coisa, trabalhe seu ego antes de voltar, joga ele fora de preferência, porque quando você voltar, com certeza você vai tomar amasso, você vai passar perrengue, você vai ter vontade de não voltar mais, vai ter vontade de ir embora e falar, não vou voltar mesmo, parei e não volto mais. Isso vai acontecer, não tem como fugir, isso vai acontecer. Eu passo perrengue todo dia, a gente passa todo dia sem parar de treinar, imagina quando você para. Mas é isso. A chave aí é o ego. Joga fora, você vai tomar maço, você vai bater para menos graduado, pode ser que sim, pode ser que não, dependendo aonde você treina, o nível, mas é isso aí vai acontecer. Vai ter que passar, né? Vai ter que passar. É que nem eu digo do band-aid lá, você tem um machucado, tá com band-aid, tem que tirar. Você prefere tirar de uma vez ou prefere tirar devagarzinho? Eu prefiro tirar de uma vez, já passo o que tem que passar do que tirar devagar e você ir sofrendo aos poucos. Beleza, jiu-jiteiros? É o seguinte, eu dar um recado aqui para vocês, estamos já finalizando, né? Sim, mas essas coisas que eu falei de passar dos perrengues, você vai passar. Mas tem como minimizar isso, tem como diminuir, não que você não vá passar, você vai passar, mas dá para minimizar. E eu vou falar isso na quinta-feira, dia 6 agora, dia 6/2, quinta-feira, numa live que eu vou falar do meu programa de treinamento, como que é feito isso, estratégia de treinos, às 8h12, tá? Às 20h20. Tá o link aqui na descrição dessa live no YouTube e aqui no Instagram tá o link na minha bio. Quem não se inscreveu e quiser se inscrever, participar, é só clicar aí e participa. E lá também tá o link das lives que eu fiz, acho que foram 4 ou 5 lives que eu fiz essa semana, na outra semana e essa. Primeira live é musculação e jiu-jitsu. Quem não assistiu e quiser assistir, é só clicar lá, que tá bem legal. Quero agradecer o pessoal que assistiu, que tá dando retorno aí, que interagiu, que me faz perguntas. Isso gera conteúdo para me ajudar mais vocês, né? Compartilhar aí o meu conhecimento, a minha experiência, o que eu já passei, o que eu fiz e funciona, o que eu fiz e não funciona, o que eu apliquei nos alunos também funciona, não funciona, tá? Então tem a live musculação e jiu-jitsu se combinam. Suplementos resolve o problema no tatame e a passei dos 40
passei dos 40 anos, jiu-jitsu não é mais para mim. Essa live tá bem legal. Quem quiser lá, tá o link aqui. E no Instagram, tem que entrar lá no YouTube que o link tá lá. O link dessas lives tá só lá no YouTube. Beleza, galera? Então é isso. Quero agradecer a todos aí que participaram, a todos que assistiram as lives. Temos um encontro marcado quinta-feira no YouTube. Não vai ser no Instagram, vai ser no YouTube. Quem está no Instagram vai ter que acessar lá o YouTube às 20h12. Beleza? Espero vocês lá. Vai ser uma aula muito legal. Tenho certeza que vocês vão aproveitar muito. Então, clica lá se você não é inscrito no meu canal e quiser e puder se inscrever. Já clica lá, se inscreva, faz sua inscrição. Beleza? Tem o link das lives também aqui no YouTube. Beleza, galera? Jiu-jiteiros é isso.